eu tenho dificuldade para decorar versos. Se você tem essa dificuldade, é sobre isso que nós vamos falar. Então, se você tem essa dificuldade, não precisa colocar o fragmento poético dentro da redação. Você pode ler, entender qual é a ideia do poema e você cita a fonte e comenta com as suas palavras a ideia do poema e faz a relação de identificação com a sociedade atual, certo? E sempre assim. Vamos pensar na literatura, nós temos ali, antes do Barroco, o período inicial, que é o quinhentismo, e o que se pode aproveitar do quinhentismo? Tudo, basicamente. Mas um ponto fundamental é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, que idealiza uma terra edênica, paradisíaca, não é? Com uma natureza exuberante, não devastada, não poluída. E aí você já imagina, né? Como é fácil de fazer uma conexão de repertório sociocultural do quinhentismo, da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, com a sociedade atual. Aliás, essa carta da descoberta do Brasil tem algo muito interessante, né? O autor da Carta da Descoberta do Brasil, que é Pero Vaz de Caminha, não era o escrivão da Armada de Cabral. Gonçalo Ravasco era o escrivão da Armada de Cabral. A Carta de Pero Vaz de Caminha é escrita por um homem que tinha outras funções. Era contador do rei Dom Manuel e ia cuidar de uma benfeitoria em Calicut. Mas, pela proximidade com o rei Dom Manuel pediu que ele escrevesse uma carta sobre achamento de terras e ele assim o fez, desde que o rei Dom Manuel soltasse o genro dele, degredado na ilha de São Tomé, chamado Joaquim Osório. Ou seja, a Carta da Descoberta do Brasil é um ato que tem como causa uma ação corrupta do rei Dom Manuel, libertar um indivíduo que estava preso, acusado de crimes, em troca da liberdade desse prisioneiro, a escrita da Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei, sobre a descoberta da terra. Então aí você já percebe que é realmente um prato cheio, né? Para você discutir sobre corrupção, desmandos, né? O que pensar do Brasil de hoje? Como diz a música da Legião Urbana, né? Que país é este, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? Então, que país é esse? A corrupção generalizada. Está até na Carta da Descoberta do Brasil um ato, não é? De abuso de poder do rei Dom Manuel, libertando um degredado da ilha de São Tomé em troca da carta da própria descoberta da terra. E aí você já começa a perceber que nós estamos começando a falar sobre literatura na redação e você já imagina a riqueza que tem tudo isso e como isso pode ser trabalhado, não é? Se você, por exemplo, trabalha um autor como Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche, ele aí já entrando um pouco na área da sociologia, mas principalmente da filosofia, você vai ter aí muitas ideias que o Nietzsche coloca, que são seus postulados, são seus pensamentos, e que você pode tranquilamente associar, por exemplo, à realidade, a um tema, seja ele qual for. E é outra característica muito peculiar dos repertórios socioculturais, essa flexibilidade, né? Essa facilidade que nós temos de associar direta ou indiretamente o repertório a um determinado específico recorte temático para a redação. No caso do Nietzsche, por exemplo, ele comenta nas suas obras muito sobre a divisão do mundo, né? Uma classificação do mundo mitológica, e isso é bem interessante. E ele associa os dois lados do ser humano, o lado apolíneo e o lado dionisíaco. O que representa o lado apolíneo, que vem do deus Apolo? A perfeição, a disciplina, a ciência, a razão, não é? O equilíbrio. E do outro lado, também fazendo parte da alma humana, esse lado mais da emoção, do prazer, não é? Que é o lado dionisíaco, do deus Dionísio. O que o Nietzsche coloca, e que é muito interessante, e que você pode usar como repertório dentro de uma redação, é justamente a ideia de que a partir ali, por exemplo, do início da filosofia, no século VI a.C., no mundo ocidental, por exemplo, com Protágoras, Pitágoras de Samos, né, nós vamos ter o quê? Um mundo que deixa de ser mitológico, ou seja, deixa de ser menos fantasioso e passa a ser um mundo mais racional, um mundo mais pensado, refletido, que é o mundo filosófico. E a partir do século VI a.C.,
a tendência, segundo Nietzsche, do mundo foi o quê? Foi buscar a racionalidade, a materialidade. Nós tivemos aí, a partir, por exemplo, da Idade Moderna, né? Temos pontos, marcos importantes como o Iluminismo, um ser humano completamente voltado ao mundo apolíneo. Tanto que a medicina, a tecnologia, ela está toda alicerçada na racionalidade, na materialidade, ou seja, no aspecto apolíneo. E o aspecto dionisíaco? E o aspecto do sentimento, da emoção, da fantasia, do prazer do ser humano? Esse aspecto está sendo cada vez mais o quê? Desprezado na sociedade contemporânea. Hoje, todo mundo sabe que você vale muito mais pelo que você tem do que pelo que você é. Você como ser humano na sua plenitude emocional. E é isso que gera uma lacuna grave, responsável em parte por situações como de aumento da depressão, das doenças mentais, do suicídio, que aliás foi tema de redação da última prova do Enem, a prova principal. Ok? Então o repertório sociocultural é todo esse universo vasto, né? A gente poderia aqui ficar muito tempo comentando sobre a literatura, como também sobre a mitologia, né? E assim por diante. Vamos escolhendo alguns tópicos para que você entenda essa importância do repertório e como ele funciona dentro do texto. Antes de falar sobre mais um tipo de repertório, eu só queria comentar uma coisa, que uma redação nota 1000, ela deveria, não é obrigado, mas ela deveria ter, na minha opinião, 3 repertórios socioculturais diferenciados e diversificados. Um para introdução, para fugir do senso comum e criar um texto já muito diferente, né, do usual, e 2 repertórios, um em cada parágrafo, de desenvolvimento da sua redação. Ficaria perfeito. Lá no final, o repertório sociocultural apenas é a retomada do primeiro que foi colocado, que é o ciclo aristotélico, para fazer o fecho. Mas você não tem a necessidade de criar um novo repertório na conclusão. Agora, nos 3 primeiros parágrafos, seria muito interessante você colocasse. É aquela redação que concorre à nota 1000, né? Aquela redação top, a redação espetacular. Ela vem toda rica e desde o primeiro momento, desde o primeiro parágrafo, ela já traz o repertório sociocultural. Bom, mais um exemplo de repertório sociocultural e agora a mitologia. Existe, por exemplo, muitos mitos, né? Nós podemos pensar no mito de Ícaro, de Dédalo, de Orfeu, né? O mito de Procusto é um mito diferente, eu não sei se você já ouviu falar, mas conta a mitologia nessa narrativa que havia um homem, monstro, uma espécie de serial killer, né? Que morava numa estrada entre Ágora e Atenas há muitos anos, e esse homem ele tinha uma característica terrível, né? Ele dava guarida a viajantes que passavam por ali naquela estrada abandonada. Então você imagina as pessoas com fome, com sede, há muitos dias viajando para chegar até Ágora ou chegar até Atenas, e aí encontrava uma choupana no meio da floresta, onde havia um homem hospitaleiro, que era o Procusto, aparentemente bondoso, que acolhia os viajantes, oferecia alimento, oferecia cama para dormir, passar a noite para depois continuar a viagem. Pois é, só que esse homem à noite ele dominava a vítima e ele amarrava essa vítima e ele esquartejava essa vítima para que a vítima ficasse no formato da cama dele. Então o mito de Procusto, que traz esse monstro, né, aí que decepava, mutilava as pessoas, arrebentava as articulações para se adequar, né, para adequá-lo ali na estrutura, no tamanho de largura e comprimento da cama, passa qual ideia para você? Não é? Se você fosse colocar essa narrativa mitológica dentro de uma redação, você associaria a quê exatamente? Um dos pontos que fica muito claro é a intolerância, né? Procusto era um homem que não aceitava o que fosse diferente das suas próprias medidas, não é? Que seria ele mesmo. Isso, por exemplo, pode ser identificado com o mito de Narciso, não é? Que acha feio aquilo que não reflete a própria imagem. O mito grego de Narciso também traz essa ideia da intolerância, do preconceito, da discriminação. Então você pode fazer uma conexão muito tranquilamente com o mito de Procusto, com o mito de Narciso, em relação ao preconceito, à desigualdade, à discriminação, à desigualdade social, econômica,
cultural, por exemplo, a tudo que é representante da intolerância, não é? E isso pode ser tranquilamente inserido dentro da redação como repertório, rico repertório sociocultural, que é repertório mitológico. Então, o repertório é isso, né, gente? São essas conexões interdisciplinares, você viaja, vai para a literatura, vai para a filosofia, ou mesmo matérias mais exatas que podem ser trabalhadas, né? Agora, na hora de colocar no papel, é preciso que você tome cuidado, relembrando, com 3 pontos essenciais. Deve ser um conhecimento reconhecido, não é? Um conhecimento humano reconhecido pelas próprias ciências. Deve ser explicado aí com cuidado a relação dele com o tema, que é o recorte temático da prova de redação, e você deve colocar aquele repertório dentro da discussão, mostrar que ele tem uma função, que ele tem um objetivo para estar ali, e que é a produtividade do repertório sociocultural, ok?